O sistema Pix completa 1 ano e meio nessa semana e bateu recordes de transações em um único dia. Esse recorde foi atingido na sexta-feira, segundo o Banco Central. Foram feitas 73.198.432 operações. O recorde anterior tinha sido de pouco mais de 63 milhões e meio. Foi alcançado no dia 7 de abril, então a gente tem um aumento de 10 milhões de um mês para o outro de transações feitas em um único dia. A gente vai entender um pouco mais sobre o quanto a gente caminhou nessa tecnologia aqui no Brasil do Pix, conversando agora com o Pedro Saliba, pesquisador da Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa, a quem eu já agradeço por conversar com os ouvintes da Band News FM. Queria começar perguntando para você, Pedro, que avaliação é possível fazer sobre esse 1 ano e meio de uso de Pix? Há aprendizado certamente para as instituições financeiras, há aprendizados para os brasileiros, né, para os cidadãos que utilizam esse serviço, que têm contas em bancos, e há aprendizados também, imagino, sobre segurança, sobre proteção de dados. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Sim, o Pix ele foi uma das maiores inovações no cenário brasileiro dos últimos anos e ele foi adotado por grande parte da população. Na medida em que as pessoas se acostumam com o sistema, novas medidas de segurança foram sendo adotadas, como, por exemplo, o limite de transferências no período noturno. Mas também a gente tem alguns obstáculos, né? Como a gente está vendo muito com os golpes, que se valem de uma técnica chamada de engenharia social, que você utiliza estratégias para conseguir alguma coisa de alguém. No caso, é essa transferência financeira, e aí muitos deles utilizam a ideia de você de estar falando com um familiar, ou então até mesmo questões de saúde, questões de emprego. E aí tudo isso cria medidas que, como você falou, é um aprendizado tanto para a população quanto para as instituições. A gente precisa pensar em medidas diferentes para esses tipos de golpes, mas principalmente com uma atuação incisiva do Banco Central do Brasil, incluindo cooperação com a Polícia Federal e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é principalmente para entender o fluxo desses dados. Então, por que é que os golpistas eles sabem não só o meu número de telefone, mas também a minha relação de parentesco com certa pessoa que está tentando fazer esse golpe? Como é que essas informações ficaram disponíveis? Tudo isso é muito importante, além de, por exemplo, você estruturar procedimentos que sejam avaliados por humanos, como no caso de liberação automática de empréstimos e até mesmo, dependendo do caso, de transferências via Pix, transferências que não sejam normais, né? Transferências que não sejam usuais daquela pessoa. Tudo isso para a gente mitigar e criar realmente um ambiente cibernético mais seguro para todas as pessoas. Recentemente, no Twitter, né, rolou uma thread, um filme, uma sequência de tweets de uma pessoa que dizia, um brasileiro que dizia ter o celular roubado, teve o celular roubado, a conta dele no banco foi invadida, além de transferências por Pix, também fizeram pedidos de empréstimos. Ele teve um prejuízo de mais de 100 mil reais, conseguiu depois o reembolso por parte das instituições financeiras, mas deixou um alerta muito grande para muitas pessoas. Aqui em São Paulo a gente tem acompanhado uma onda de roubos bastante importante, né? E claro, todo mundo ficou com bastante medo, né, Edu? E eu queria perguntar justamente sobre essa onda de roubos que a gente tem acompanhado com relação ao Pix. Algumas medidas já foram implementadas, principalmente no período da noite, né, um bloqueio. Mas até que ponto novas medidas são necessárias e de que maneira essas medidas também podem impactar num sistema que veio para ser instantâneo, mas se a gente vai colocando várias e várias barreiras, a gente vai tirando essa instantaneidade enfim, da plataforma, da aplicação? É exatamente esse equilíbrio que é muito sensível e é muito delicado, porque ao mesmo tempo que você precisa de um sistema que não seja só instantâneo, mas seja fácil de usar, você também precisa de medidas de segurança que sejam robustas para que as pessoas não sejam lesadas por algum tipo de ilícito. Nesse caso que aconteceu, né, que a pessoa teve o celular roubado, e está acontecendo muito da pessoa ter o celular roubado quando ele está desbloqueado, mostra que o quanto das nossas vidas estão sendo como o celular faz parte das nossas vidas, né? E de como um celular que não tem bloqueio ou então foi levado sem o bloqueio pode criar um prejuízo muito grande. Como eu falei, esses golpes eles são cada vez mais complexos e eles vão mudando. Então, antigamente a gente via esse tipo de golpe também, que seria o golpe do Pix, né, que a gente vê pelo WhatsApp, muito pelo telefone, que seria o falso sequestro. Então, é realmente ficar de olho
nessas novas dinâmicas que estão acontecendo. Hoje a gente está vendo esse roubo, esse furto de celulares desbloqueados e aí liberação de empréstimos por aplicativos. Existem medidas de segurança da informação que podem ser tomadas, mas tem algumas delas que são muito complicadas. Por exemplo, muita gente está sugerindo que você tenha um celular em casa com os aplicativos mais importantes e um celular da rua que você não tem os aplicativos de bancos ou tem o mínimo necessário. A gente sabe que isso é uma limitação de classe, né? Porque pessoas que têm dinheiro para ter 2 celulares teriam essa segurança da informação e outras não teriam. Mas não é só individualmente que a gente tem que fazer isso, né? Na verdade, as instituições, especialmente bancárias, que mexem muito com esse fluxo, não só de dados, mas também de dinheiro, elas precisam adotar medidas de segurança robustas. Então, como eu falei, a liberação automática de empréstimos, ela precisa também ser revisada por humanos. Ou então, se você vê que uma pessoa ela teve 5 Pix diferentes de 10 mil reais e que isso não é uma transação comum para aquela pessoa, é preciso realmente ter uma medida de governança que verifique se isso é legítimo ou não e principalmente prestar assistência para as pessoas, né? Porque o que a gente também está vendo muito é que as pessoas elas correm para as redes sociais para que quando tiver visibilidade, aí sim muitas instituições vão atrás do prejuízo. Quando na verdade isso tem que ser prévio, né? Tem que ser essa prevenção e a pessoa não precisar necessariamente discorrer e ter milhões de curtidas e comentários e compartilhamentos para que ela tenha a solução do seu conflito, né? Isso precisa ser muito preventivo. As instituições financeiras hoje, você sabe, você tem conhecimento se elas já têm essas tecnologias para tomar essas decisões que protejam as pessoas na coletividade, não jogar a responsabilidade para a pessoa que tem uma conta no banco, para que ela seja responsável apenas pela segurança dela, ou tenha esse celular, acabe limitando a facilidade que essa tecnologia traz? As instituições financeiras, elas têm medidas de segurança da informação, inclusive muito robustas, né, assim, no Brasil, mas como eu falei, depende muito do que está acontecendo agora. Então, agora a gente está vendo esses roubos de quadrilhas, que são quadrilhas mais ou menos especializadas, que pegam celulares que estão desbloqueados, fazem esses pequenos furtos, e aí a partir disso pegam empréstimos, transferem dinheiro. As instituições financeiras, elas precisam estar atentas a essas novas formas de golpe e, claro, se prevenir com relação a isso. Então, a partir do momento que você usa o tratamento de dados pessoais para, por exemplo, criar perfis das pessoas, então você tem um perfil financeiro da pessoa, você sabe se aquela pessoa ela gasta mais ou menos dinheiro, ela é mais ou menos conservadora nos seus investimentos, então é possível também fazer o tratamento de dados pessoais para verificar se aquela transação é ou não costumeira. Então, por exemplo, nos cartões de crédito, isso acontece muito. Muita gente já deve ter feito uma compra no cartão de crédito e recebido uma ligação da instituição para verificar se aquilo dali era certo ou não. Uhum. É disso que a gente fala quando fala de estruturar procedimentos, principalmente avaliados por humanos, né? Porque muitas vezes uma pessoa ela consegue identificar isso melhor do que um algoritmo e também você consegue pedir explicações do porquê que aquilo aconteceu ou não e ter um registro disso tudo. É um desafio, mas é importante que isso seja feito institucionalmente. Então, que as empresas, que as instituições financeiras estejam bem adaptadas e consigam responder a essas demandas.